Olá, como vai você? Tudo bem? Eu espero que você esteja aí pronto para o encontro de hoje, com o coração preparado para aquilo que Deus quer entregar a você neste programa. Nós estamos aqui felizes pela oportunidade de sermos mais uma vez ponte e de contar para você, por meio da nossa telinha, você aí do outro lado, acompanhando aqui com a gente, aquilo que a gente acredita sobre o poder de Deus, sobre fé, sobre esperança, sobre família. É tão bom ser família, é tão bom ter família, mas são tantas as histórias, são tantos os momentos, tantos os desafios que ser família, estar família envolve. E nos mais diferentes modelos de família, talvez você esteja aí do outro lado me dizendo agora, Darleide, nem te conto da minha família, nem te conto dos meus desafios, nem te falo de como está o meu casamento. Se você soubesse do que estou passando agora, se você soubesse no mínimo o que está se passando agora no meu coração e que esse tema família é tão delicado para mim, se você soubesse, você choraria comigo. Certamente, mas o nosso papel aqui é fazer ponte entre você e Deus, fazer ponte entre você e a esperança. Claro que não precisa haver não precisa haver intermediadores, não é nesse sentido que nós estamos falando, porque Deus é com você e está com você. Mas o nosso papel aqui é motivar você a crer mais, a ter mais esperança, a não desistir frente a nenhum desafio, para que você saiba que aconteça o que acontecer, Deus pode mais, Deus tem mais para você. E se a sua família anda passando por momentos difíceis, é hoje que mais uma vez nós queremos usar esse tempo para dizer a você, creia, não desista, tenha esperança, busque mais, ore mais, espere mais de Deus e Ele tem muito mais para fazer em sua casa e em sua vida, a começar no seu coração. Hoje nós vamos falar exatamente disso, de esperança e fé na família. Nós vamos contar um milagre impressionante. A literatura médica, inclusive, vê como um grande desafio, como um milagre, é preciso reconhecer. E aí nós separamos uma família para vir contar uma história que, olha, tem os seus detalhes para fazer você pensar durante toda a noite de hoje e por toda a sua vida. E ainda trouxemos a presença do médico que acompanhou esse milagre. É isso aí. Você fica com a gente aqui no consultório de hoje. Pode fazer contato com a gente na nossa página no Facebook, facebook.com/consultório de família. É assim, facebook.com/consultório de família. Bem-vindo! Vou apresentar os meus convidados de hoje. O primeiro deles é o pai dessa família que vai contar pra gente do milagre. Bem-vindo, Everton. Boa noite. Everton Martim. Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui hoje com a minha família para trazer esse testemunho de grandes milagres que Deus fez em nossa vida. Que ótimo! Acompanhada da sua filha Valesca. Bem-vinda, Valesca. Tudo bom? Seu microfone está do lado. Boa noite. É muito bom estar aqui para contar o milagre que Deus fez na nossa família. Que lindo! E a protagonista desse milagre é Fernanda. Bem-vinda. Prazer tê-la aqui com a gente. O prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui para poder contar um pouquinho para várias pessoas que precisam talvez saber ou que estão precisando de algo transformador na sua vida, e eu posso falar para você com toda certeza a minha história, a história que vou compartilhar um pouquinho para vocês é assim, ela é transformadora e tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas aí. Que suspense que nós estamos fazendo, mas é só para que você fique aqui com a gente sabendo que é realmente uma história forte. É tanto que ela vai contar de um momento assim da sua vida que era a vida ou a morte. E nesses casos, além de ouvir quem passou por esse momento desafiador, melhor ainda ouvir o médico que acompanhou. No caso, o cardiologista, Dr. Nelson Berg, lá do Rio de Janeiro, veio aqui confirmar com a gente a história da qual ele fez parte. Boa noite, Dr. Nelson. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar aqui e foi uma honra participar da história da família da Fernanda. E é muito bom e vamos mostrar como que Deus pode nos ajudar, né?
Exatamente. Fernanda, agora, apresentados todos, meu público e eu também quero saber mais detalhes do que foi o milagre, essa história que hoje nós vamos usar aqui e queremos que Deus, melhor que nós, né, use esse momento e essa sua história para confirmar a fé das pessoas, das famílias, do que é viver um momento denso, um momento difícil, quando um diagnóstico diz, ou a vida talvez seja agora apenas um milagre e você precisa crer nele. Fernanda, me conta pra gente. Quando começa a sua história de milagre? Olha, a minha história há uns 2 anos atrás, que eu soube, começou. Mas até então, depois a gente ficou sabendo que começou na realidade desde que eu nasci. É que eu não sabia desse fato. Mas eu trabalhava no Hospital Adventista de Campo Grande, do Pênfigo. Um exame de rotina. Meu esposo havia pedido um exame de rotina e eu falei, olha, faz para mim também, pede para mim também, doutor. E nesse exame foi constatado alguma coisa anormal. E o médico, a gente o conhecia e ele chegou a falar para mim, olha, está errado, isso chama falso positivo. Deu, mas alguma coisa grave, mas tem alguma coisa de errado, é com a máquina, não é com você. E ele voltou para casa. Quando foi no outro dia, eu trabalhando, ele ligou no meu setor e falou, Fernanda, você pode comparecer aqui um pouquinho? E ele olhou para mim e falou assim, olha, tem uma coisa muito grave com você. Eu não dormi essa noite. Eu olhei várias vezes esse exame e tem alguma coisa que não está batendo, que não é o que eu imaginava. Vamos ter que fazer outros exames. E aí começou uma maratona de exames. Faz uma cintilografia, faz um cateterismo para ver o que tem. E cada vez que eu fazia os exames, dava alguma coisa no qual eu não gostaria que desse. Fiz a cintilografia e o médico falou para mim, olha, o teu lado esquerdo do coração fica sem receber sangue quando você faz alguma atividade física. Vou te dar uma orientação, depois eu te passo para os médicos, mas não faça nada. Para com os teus exercícios, com a tua vida normal, para de pegar peso. Para você ter noção, até coisas cotidianas, de ir ao supermercado pegar uma sacola pesada. Tudo proibido. Tudo. E então começou uma dificuldade muito grande. Quando a ficha caiu, que eu percebi que a minha vida não estava igual, ou não era igual ao que eu imaginava, as coisas começaram a tomar um rumo diferente. E eu comecei a questionar a Deus, por que Ele estava permitindo que isso acontecesse comigo? Você estava com que idade? Bom, 27. Há 2 anos, 27 anos, super jovem. 27 anos. Uma filha, o casamento, o Exatamente, trabalho, tudo andando tudo. normal. Uma vida normal. Agora Exato. Um diagnóstico absurdo. Exatamente. E veio para assustar. Claro. E eu fiquei apavorada. E cada vez que eu ia ao médico, fui em vários médicos durante esse tempo. Eles me davam um diagnóstico, um pior do que o outro. E parei de trabalhar e eu questionava ao Senhor por que isso estava acontecendo. Eu tinha certeza que seria um engano, eu não estava com todo esse problema que eles falavam. Mas, conforme eu ia fazendo os exames e eu ia indo em outros médicos, constatava que alguma coisa de anormal tinha. A vida lá em casa mudou para o meu marido, para minha filha. As rotinas mudaram. As idas ao médico, que não era frequente, começou a ser frequente. E começou a tomar uma história, um rumo diferente aí na minha vida. Como ficou o ambiente em casa, Everton, agora? Nesse momento, quando ainda era só uma suspeita, mas uma suspeita já muito consistente, mas tinha um medo no ar de perder a sua mulher. Sim. Nesse momento, Darley, de uma tensão muito grande, pois nós não queríamos passar isso para a nossa filha, né? Tudo que estamos vivendo, nós não queríamos levar até ela. Então, sofrimos muito junto, eu e ela, praticamente ali sozinhos, né? Para não deixar transparecer isso em família. Mas transformou tudo. Posso lhe dizer que a nossa vida mudou totalmente. Em que momento vocês contaram para a Valesca? A Valesca soube da realidade de que a mãe poderia viver ou não próximo a ela ir para a cirurgia. Uau. Até então, ela sabia que a mãe tinha um problema, que estava procurando uma ajuda médica, que estava para que não afetasse ela na escola, não afetasse seu comportamento com as outras crianças, para continuar a sua vida normal. Mas muito difícil.
Daqui a pouquinho eu quero saber de você, viu, Valesca? O que você sentiu quando você descobriu que a situação era muito grave? Em que momento, Fernanda, você encontrou o Dr. Nelson? E uma dessas idas e vindas de médicos, o meu cardiologista de lá falou para mim, olha, é cirúrgico. E eu fui procurar um médico para poder fazer essa cirurgia. Uhum. E o Dr. Nelson me apareceu aí, no Hospital Silvestre. Fui ao consultório dele. Lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro, nosso hospital, um dos nossos hospitais adventistas. E esse foi o encontro. Foi um encontro diferente de todos os outros, eu posso garantir. Totalmente diferente. O comportamento dele em relação a mim foi diferente dos outros médicos. E isso me chamou muita atenção. Antes que eu peça para ele falar, uma das coisas que te chamou a atenção nesse comportamento, frente a todos os outros que você tinha ido, tal, o que te chamou a atenção no encontro com o Dr. Nelson? Olha, eu falo em todos os lugares, porque os outros médicos tinham um comportamento extremamente diferente. Eu havia... Técnico, talvez. Exatamente. Por exemplo, antes de ir nele, eu tinha ido no médico aqui em São Paulo, e o médico falou para mim, eu vou fazer isso no seu coração, nós vamos trabalhar dessa forma, você tem uma porcentagem de vida assim, assim, você é saudável, é jovem. E eu fiquei muito empolgada. E fui para o Rio consultar no dia seguinte com o Dr. Nelson. E ele falou assim para mim, eu falei, doutor, o que o senhor vai fazer no meu coração? E essas palavras nunca vão sair dos meus pensamentos, da minha vida. Ele olhou bem nos meus olhos, nunca vou esquecer, e falou para mim, minha filha, primeiro eu vou orar, jejuar, e depois Deus vai me dizer o que eu tenho que fazer no seu coração. Porque se eu errar, você não tem segunda chance. Foi com essas palavras que ele falou. E eu falei assim, doutor, e qual que é a probabilidade de eu viver? Ele olhou para mim e falou, não sei. E eu falei, ué, o senhor é médico e não sabe? E ele falou, minha filha, se tem alguém falando porcentagem para você, não sou eu. Porque se não tem muitos casos registrados, como que a gente vai dar uma porcentagem de vida e de morte para um paciente? E eu pensei, nossa, ele tem razão mesmo, é verdade. Bom, agora nós vamos ouvir um pouquinho o Dr. Nelson Berg. Ele só tem, assim, 40 anos como cardiologista, muitas cirurgias, muito conhecimento na área, muito conhecido no meio, como cardiologista, como cirurgião cardíaco. E a pergunta agora é, doutor, frente a tanto conhecimento, tanto preparo, suas palavras chamaram a atenção da sua paciente e chama a nossa atenção. Primeiro eu vou orar e jejuar? Que médico é esse? Eu recebi uma ligação da minha secretária pedindo para que no dia seguinte eu atendesse a um casal que estava vindo de Campo Grande e que tinha ido a São Paulo se consultar com um cirurgião cardíaco e de São Paulo estariam indo ao Rio para ter uma entrevista comigo. E ela teve que ajeitar a nossa agenda para que eu pudesse recebê-los. Quando eu olhei todos os exames da Fernanda, eu me deparei com uma situação na qual ela era portadora de uma cardiopatia congênita, que imagina-se que aconteça 1 em cada 300 mil nascimentos. Quer dizer, 300 mil crianças nascem viva e no meio dessas 300 mil crianças, uma pode nascer com o defeito que a Fernanda tinha. É um defeito que se inicia nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário da criança. O nosso coração, ele é nutrido por duas artérias, a coronária direita e a coronária esquerda. A coronária esquerda é responsável por irrigar e nutrir 2/3 do coração. E a coronária esquerda da Fernanda, ao invés de nascer no lugar que deveria nascer, para levar o sangue rico em oxigênio para o músculo, nascia da artéria pulmonar. Ao invés de nascer da aorta, nascia da pulmonar. Uma origem totalmente anômala da coronária esquerda
nascendo da artéria pulmonar. A artéria pulmonar é responsável para levar o sangue venoso ao pulmão, onde recebe oxigênio. Então, o coração da Fernanda era nutrido somente pela coronária direita. E, no desenvolvimento embrionário dela, a coronária direita tinha conexões muito intensas com a coronária esquerda. Então, o sangue passava pela coronária direita e ia até a coronária esquerda. Só que essa nutrição é uma nutrição insuficiente. E esse sangue acabava passando para a artéria pulmonar e indo ao pulmão. Muito bem. Então, 2/3 do coração dela eram irrigados e nutridos de uma forma deficiente. E quando ela fazia um esforço, todo o ventrículo esquerdo ficava ressentido da presença de oxigênio. Se tornava o que a gente chama de um coração isquêmico. Bem, as crianças que nascem com essa patologia, elas têm uma chance de vida no primeiro ano de apenas 10 a 20%. Então, de 80 a 90% das crianças com essa doença morrem no primeiro ano. Das que sobrevivem, algumas têm chance de tratamento porque têm condição de ser atendida, tem hospital à disposição, método diagnóstico. Outras morrem sem saber que tinham problema. E alguns que não descobrem que tem um problema, muitos morrem na fase jovem por um mal súbito, uma morte súbita. E também não fica sabendo que teve. Então, é muito raro a pessoa, ou melhor, a criança que nasce com um problema desse, cresça, passa pela infância, pela adolescência, pela juventude, se torne um adulto sem sentir nada. Ou melhor, sente de repente alguma coisa, mas nunca relaciona com o coração. Né? Então, como a Fernanda casou, teve filho, e de repente alguma coisa que ela sentia, ela nunca relacionou que pudesse ser do coração. Não é comum isso acontecer, isso é raro acontecer nessa patologia, né? A criança nascer com esse defeito e se tornar um adulto, né? E um adulto ativo. Né? Então, todos os relatos que a gente tem, não tem nenhum grupo cirúrgico que tem uma experiência assim, eu tenho 10, 15, 20 casos de adultos. Não, sempre assim, relato de um caso. Relato de um caso. E na cirurgia cardíaca, a cirurgia feita nos recém-nascidos, né, que é geralmente do 2º ao 6º mês de vida, são cirurgias complexas, tem várias técnicas, porque depende de vários detalhes anatômicos, né? Então, tem várias maneiras de se corrigir esse defeito. Uma correção difícil e o resultado também não é muito bom. Então, quando a Fernanda chegou com aquele diagnóstico, que estava correto por todos os exames, e ela perguntou para mim, o que é que você vai fazer, como é que você vai corrigir isso? Eu falei assim, bom, tem relatado que o cirurgião tal, em tal lugar, fez isso. O outro em tal lugar fez aquilo. Então, ninguém fez assim, uma dúzia de vezes uma coisa para dizer, é isso que tem que ser feito. Então, eu falei, posso fazer várias coisas, né? O que é que eu vou fazer? Vai depender do que eu achar no momento que for possível fazer. E foi quando eu falei para ela, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que orar a Deus, vamos jejuar, para que eu possa chegar na hora, saber o que eu vou fazer e poder ajudar você da melhor maneira possível. No momento, eu não sei. Vou pensar, vou pedir a Deus que ajude. E foi muito interessante como isso aconteceu. Posso contar depois. Pode contar sim, pode contar agora. Aqui no nosso programa, você está acompanhando a história de uma família que viveu um desafio, vida ou morte, após a descoberta de um diagnóstico raríssimo, uma doença raríssima, que acompanhou a vida desta mulher jovem, com seus 27 anos de idade, já mãe, casada, e agora tendo que passar por esse momento, acompanhado do seu marido e da sua filha. Esse é o ponto, um dos pontos. Como uma família passa por um momento destes, como vive o medo, a apreensão, como vive a fé, é uma família de cristãos. Mas agora, Deus, o que vamos fazer?
por que conosco? Por quê? Somos teus filhos, somos cristãos, vamos à igreja, oramos, jejuamos, clamamos, temos uma vida de te servir. Como isso acontece? E aí nós ficamos em torno dessas perguntas, né? E, bom, fazer o quê? Aí chega na mão do médico um diagnóstico difícil para ele como profissional e ele tem a cautela de saber. Eu não posso decidir isso sozinho. Vou buscar sabedoria em Deus. Você vê que mesmo sendo um médico com sua grande experiência, faz toda a diferença saber que tem Deus para dirigir. Deus. Na sala de cirurgia, na sala do atendimento médico, na hora de uma consulta, em qualquer outro lugar, Deus. É isso que nós queremos pontuar isso. Hoje, a sua fé e a sua ligação com Deus. E eu já volto aqui com o Dr. Nelson para ele continuar, mas deixa eu perguntar agora para a Valesca, que é ainda quem não falou sobre. Você lembra do que daqueles momentos assim? De quando você, por exemplo, descobriu, ficou sabendo por meio do seu pai e da sua mãe, de que o momento era muito difícil. Você estava com 10 anos de idade, 9 anos? 9 anos de idade. O que uma menininha de 9 anos de idade entendeu naquele momento? Foi muito horrível saber que minha mãe podia morrer a qualquer momento. Me dava muita tristeza saber disso. Mas eu confiava que Deus podia curar minha mãe e que Ele podia fazer ela voltar da cirurgia. E foi o que aconteceu. Como era que você confiava? Como é que você falava com Deus? Você orava? Me conta dos seus momentos assim com Deus. Eu orava bastante a Deus para Ele curar minha mãe. Só que chegou num ponto que eu já pedia para minha mãe, já falava para minha mãe e pedia para Deus de que Ele não só curasse minha mãe, mas fizesse o que era da vontade dele, o que era o melhor para ele. Se fosse que ele recolhesse minha mãe, era vontade de Deus. Mas se fosse para ele deixar viva, tudo bem também. Uau! Agora eu não sei mais o que perguntar. Você diz o que de ouvir uma criança dizer assim, sobre deixar nas mãos de Deus? Deus sabe todas as coisas, só a pureza de uma criança. Dr. Nelson, e aí? Bom, quando eu falei isso, eu me lembro muito bem da reação da Fernanda. Ela quase levantou e veio me bater. Você ficou com raiva, Foi Fernanda? uma decepção, uma revolta muito grande. Foi. Uma revolta muito grande, né? Então, deixa eu ouvir ela me questionou muito deixa eu ouvir a e ficou ex-revoltada. muito brava. Ficou muito brava. Deixa eu ouvir a ex-revoltada. Porque olha que só, essa revolta? o que acontece? Eu fui com uma Cheio de esperança. Exato. Animada pelo Isso, outro Animada médico. pelo outro, né? Eu dou um balde. E sabe o que ele me falou? É interessante porque ele falou assim para mim, olha, você entrou aqui sorrindo e vai sair chorando. E, de fato, eu saí chorando. E quando ele falou assim, olha, eu não sei, mas ele falou tudo o que eu deveria ouvir, que os outros não tinham me falado. Eu sabia da gravidade, eu sabia que eu poderia morrer, inclusive todo mundo, os outros médicos falavam assim, olha, até o Dr. Nelson, fica aqui, não vai embora, foi isso que ele falou, fica para operar. Eu fui na consulta, já queria que eu ficasse para operar. Então, a situação era séria, era grave. Mas quando ele me falou tudo aquilo que eu precisava ouvir, ele tinha que me contar como paciente, me pegou de surpresa. Eu sabia, mas... E aí você reagiu com Não sabia raiva. toda a história. Aí eu falei, e eu fiquei assim, indignada. Foi exatamente isso. Eu queria levantar e falar, peraí, não é assim as coisas, olha. E naquele momento, acontece o seguinte, uma coisa interessante. Quando nós estamos passando por alguma prova, nós não conseguimos enxergar muito bem as coisas. Essa é a realidade. O Dr. Nelson é uma pessoa conduzida por Deus na minha vida. Mas naquele momento, apesar de ele ter falado, por exemplo, que iria orar e jejuar para poder fazer essa cirurgia, eu não consegui ver da forma que eu deveria ver. Os meus olhos estavam tapados. O medo, o desespero. Claro. Eu queria que ele tivesse falado, olha, você vai operar, você vai sair curada, você é jovem e tal. E ele me falou tudo o que precisava falar. De uma forma coerente, mas centrada, séria. E isso me deixou preocupada, me deixou nervosa naquele momento.
Graças a Deus que passou, né, doutor Nelson? Passou aquela situação. Mas foram momentos de muita tensão na minha família. Doutor Nelson. Bem, depois que a gente terminou a conversa e nós combinamos algumas coisas, eles retornaram e ficou combinado depois de voltar para a cirurgia, etc. Bem, daí em casa eu fui rever toda a literatura, fui rever as técnicas que existiam e já tinham sido descritas para a correção do problema. E daí eu, por algumas vezes, quando eu estou diante assim, de algumas situações específicas, eu acordo pela madrugada, pensando naquilo. E é o momento que eu oro, peço a Deus orientação. Isso é um hábito meu, isso acontece naturalmente. E que Deus dirija as coisas. E foi passando os dias e as coisas não clareavam muito bem na minha mente, não ficavam bem claras. Ó, faça assim. Eu ficava imaginando de olho fechado, deitado, eu puxo para cá, corto aqui, costuro ali, mas nunca ficou bom. Sempre ficava, mas será que é assim mesmo? Tal. E foi muito interessante que, alguns dias antes da cirurgia da Fernanda, eu estive em São José do Rio Preto, no encontro de amigos cirurgiões cardíacos. E, no final de tarde, início de noite, estávamos um grupo de alguns amigos cirurgiões jantando, por um jantar, e talvez eu fosse o mais jovem deles, e o anfitrião daquele momento estipulou que durante o jantar cada um teria que contar um caso da vida e um caso médico. E daí começaram, né? Contar coisas da vida e daí a coisa vai, né? Então vamos fazer assim? Enquanto eles estavam contando, alguma coisa aconteceu e é o que ele vai contar logo depois do intervalo aqui pra gente. Nós vamos fazer a nossa pausa. Fica aqui com a gente, vamos aprender mais sobre como Deus conduz toda a história. E certamente muitos aí do outro lado têm episódios incríveis para contar, perdas, lamentos, choro, tristezas, mas também alegrias. Vamos ficar juntos em torno da fé para nós enfrentarmos os desafios de agora e os que virão e podermos contar mais milagres para a glória de Deus? É rapidinho, é daqui a pouco que nós estamos de volta e nós esperamos você aqui no sofá do consultório de família. De volta aqui no nosso consultório de família, tanta gente participando lá na nossa página no Face, num post em que nós oferecíamos o programa de hoje como uma oportunidade para nós orarmos, para nós buscarmos a Deus, pelos desafios de cada família, pelo momento de cada um, e tantas pessoas confiaram, deixaram seus pedidos e continuam deixando ali os seus pedidos, e nós vamos orar por vocês aqui durante o programa. Mais uma vez, queremos confirmar que a Novo Tempo tem esse compromisso de orar, de pensar em cada um dos telespectadores, dos ouvintes, dos internautas, dos que nos acompanham, dos que confiam na programação, na palavra dita, na bênção que nós queremos ser na vida de cada um de vocês. Então nós vamos orar hoje também aqui durante o programa por você que confiou, que escreveu para nós, como a Antônia França, a Gesseline, Suzana, a Laudícia Batista, a Glemi Borges, a Israel, também a Rosalina, Eliane e tantas outras pessoas. Muito obrigada pelo carinho, pela sintonia de sempre aqui com a gente, viu? Obrigada mesmo. Um abraço para o pessoal de Sobral. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe ricamente a todos vocês aí nessa cidade querida em Sobral, Fortaleza também. Um beijo, amados. Muito obrigada pelo carinho de sempre, viu? Nossa conversa aqui hoje é sobre fé, sobre esperança em família. Conversando com o Everton, com a Valesca, com a Fernanda, Dr. Nelson, falando de um episódio grave que foi vencido, sabe como? Com muita fé, com muita confiança. E você ouviu o que a Valesca disse agora há pouco, quando ela tinha 9 anos de idade, foi quando esse ocorrido se deu na sua família e ela sofre o impacto de pensar, posso perder a minha mãe e eu só tenho 9 anos de idade. E aí ela diz,
mas chegou um momento em que eu disse assim, seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus. E para dizer seja feita a vontade de Deus, precisa ter fé, precisa confiar. Porque se a vontade de Deus for diferente da nossa, o que você faz com a sua fé? Bom, volta agora a palavra com o Dr. Nelson, que estava contando como ele decidiu, que método ele usaria para fazer a cirurgia cardíaca da Fernanda, que precisou de muita sabedoria para eleger entre os métodos existentes. E estava, antes de ir para o intervalo, o senhor estava no encontro com seus amigos médicos. E como veio a ideia de fazer o que foi feito, o procedimento na vida da Fernanda, no coração? Naquele jantar, então, foi combinado que cada um contaria um caso de vida e um caso médico. Então, cada um começou a contar o seu caso de vida, o seu caso médico, e eu fiquei pensando o que é que eu ia contar, né? Tanto de vida como de médico, caso médico. E quando chegou a minha vez, foi fácil falar sobre a vida, sobre as coisas, tudo, né? E não decidi o que falar, daí, quando foi para contar o caso médico, imediatamente assim, veio o caso da Fernanda e eu comecei a falar como se eu tivesse já programado. E comecei a explicar, uma paciente de sexo feminino, 27 anos, que aconteceu assim, aconteceu assado, com esses exames, assim, assim, assim. E quando eu cheguei para falar, que eu ia falar assim, e eu estou na dúvida, eu vou operar ela dali a alguns dias, eram poucos dias mais, que eu iria operá-la. E antes de eu falar, eu não sei se eu faço uma tunelização, se eu faço um reimplante, se eu alongo, o que eu faço? A pessoa, o anfitrião daquela reunião, é uma pessoa assim que me conhece há muito tempo, eu considero como se fosse um pai meu na cirurgia. Ele virou para mim, me interrompeu e falou assim, Nelson, é simples. É simples. Ligue, faça uma ligadura, fecha, acaba tudo e está curada. Era a única coisa que eu não tinha pensado em fazer. Eu sabia que já tinha sido feito no passado, já tinha sido descrito, mas dentro de mim não era a opção. Eu tinha outras opções de fazer isso, aquilo, outro. E já tinha tentado imaginar, arquitetar como é que eu ia fazer. Mas ligar, fechar só e mais nada. Daí eu saí daquele jantar, fui para o hotel, pensando naquilo, pensando. E chegou um determinado momento, eu pensei e eu me lembrei. E aquilo começou a me incomodar muito. E daí me veio aquele verso, né? Que a gente deve esperar e descansar, né? A gente quer confiar, quer fazer, não sei o quê, mas a gente não descansa. Eu falei, não, eu não posso deixar esse negócio me incomodar. Eu tenho que descansar, eu tenho que dormir, tenho que viajar amanhã, tenho que tocar a vida, né? E chegou o dia da internação da Fernanda, e eu em casa, à noite, na véspera da cirurgia, fui fazer uma outra revisão das coisas. E depois, ao deitar, eu orei e decidi, assim, eu vou ligar. O outro cirurgião que trabalha comigo, o doutor Eduardo, a gente já tinha conversado, a gente já tinha bolado algumas coisas para fazer. E quando chegou na hora, eu não falei nada. A gente abriu a artéria pulmonar, localizamos a origem da artéria coronária esquerda, ali na parede posterior, posterolateral da pulmonar. Estava lá aquele bocão na nossa frente, assim. Daí eu já tinha conversado com a instrumentadora, falei assim, olha, eu vou usar tal fio. Daí peguei o fio e comecei a fechar. Ele olhou, Nelson, é isso mesmo que você vai fazer? Eu falei, sim, Fechei. Fechei a pulmonar, saiu. Ele ficou olhando para mim. De onde você tirou isso? Eu falei, não, isso aqui... Daí eu contei para ele, falei, Deus me mostrou dessa maneira que eu deveria fazer isso. E daí ele falou assim, e se não der certo, Nelson? Eu falei, se não der certo, fica mais fácil de resolver.
porque daí a gente pode resolver dessa forma, dessa forma. Aí fica fácil. Ele parou, ficou assim. Eu falei, fica mais fácil mesmo. Então, o que seria uma correção muito difícil, né? A gente fez uma coisa simples, que se não desse certo, a gente ia saber de imediato. Não ia ficar para depois. Ali, na sala, a gente já veria o resultado que não seria bom, né? E a gente teria como resolver o problema. Resolver o problema. Ficaria fechado, mas a gente tinha como resolver. Se a gente tentasse outras coisas, ficaria mais complexo. E a gente daí poderia ter algumas intercorrências e colocar em risco o resultado da cirurgia. Nós queríamos inicialmente contar essa história para mostrar a fé, para mostrar a disposição, mas também para mostrar como foi que vocês três passaram por aquele momento como família, né? Consultório de família, família. Como é que você administra os momentos de crise? Como é que você e a sua família vivem a crise? Porque não é só a esposa doente, não era só a mãe doente. Eram todos, né, Everton? Você agora estava sofrendo junto com ela. O seu medo era o dela, o seu medo da Valesca. Vocês estavam juntos como família. Então, inicialmente, a proposta, e ainda permanece, é de ouvir vocês falarem desse momento, assim, né? E motivar outras famílias a terem fé, a confiar, e estarem juntos. Mas aí também tem o doutor Nelson, que fala com propriedade, assim, de como Deus conduziu, e quando o senhor diz assim, veio em minha memória, em minha mente, a palavra que diz assim, espera, confia, descansa. Então, isso é para você também. Tá? Então, tem o desafio, como a família administrou o momento, ainda quero ouvi-los mais, mas não vai esquecendo, deixando para trás de pontuar coisas importantes que estão sendo ditas aqui por um cardiologista. Não é assim, começou ontem, tem uma história para contar. São 40 anos trabalhando na área, já viu de monte, corações abertos, corações que ele teve na mão, assim, sob o poder de Deus, trabalhar como tantos cirurgiões, como tantos médicos, enfim. Mas ele se põe na dependência de Deus. Esperar e confiar. Você anda muito ansioso, muito nervoso, muito desesperado, o diagnóstico, o medo, a morte. Calma. Não é simples o que eu estou dizendo, calma e espera, mas considera acalmar-se e esperar em Deus. Pelo menos considera experimentar isto. Considera, não desespera. Essa é a palavra de Deus para você. Everton, como você, depois disso, ok, o que mudou na família de vocês? Darlide, em nossa família, eu posso te dizer que mudou muito a nossa comunhão com Deus, a nossa preparação. Sentimos que não estávamos preparados para esse momento, psicologicamente, emocionalmente, fracassados. O inimigo nos coloca isso a todo momento, vocês não vão conseguir. E vem a outra vozinha de Deus dizendo, vocês vão conseguir, estou com vocês. E ouvir a voz de Deus fez toda a diferença em nossa vida. E tem feito até hoje, porque posso lhe dizer assim, de todo esse momento, eu caí em realidade do momento que ela passou. Eu vivi, parece que uma anestesia em todo esse período de 9 meses antes da cirurgia. Mas o momento que eu caí em si foi vê-la na UTI, entubada. Ali o meu mundo psicológico caiu. Ali eu precisei ser retirado e ali eu fraquejei, digamos assim. Para mim, eu vou perdê-la. Até então eu não tinha sentido isso nesses momentos todos que passamos. Sempre encorajando, dando força. Chorava, às vezes escondido, porque a gente é ser humano. Claro. Mas sempre dando força. Mas no momento que eu a vi na UTI, ali o meu mundo desabou. Mas estava com a minha família próximo, mãe, irmão, me sustentar e vamos e oramos. E posso dizer, a experiência de passar por tudo isso e hoje poder estar aqui contando, assim, é algo tremendo que Deus pode fazer em nossas vidas. E entregar nas mãos deles, e posso dizer, se nós estivéssemos um pouco mais alicerçados em Deus, poderíamos ter sofrido menos, acredito. Mas a distância de Deus pode, às vezes, nos fazer sofrer um pouco mais e, às vezes, deixar que o inimigo fale mais alto. Que tipo de distância?
Mas eram cristãos e frequentavam igreja. De que tipo de distância você está falando? É justamente essa a distância, Darlene, por achar que frequentar uma igreja somente, que às vezes fazer o bem para uma pessoa ou que já está tudo certo em nossa vida. A distância de imaginar que hoje a gente consegue enxergar um pouco melhor. A comunhão que precisamos ter é diária. E às vezes, nasci em um lar cristão, cresci em um lar cristão, mas passar por essa experiência nos faz refletir em muitas coisas. Faltou muita coisa para aquele momento. E a prova, a dificuldade, esses momentos difíceis na vida são os que mais nos ensinam, né? Por meio deles que mais Deus nos ensina na hora da prova, assim. Que aí também a gente consegue transcender a palavra, o que a gente diz sobre fé, o que a gente posta nas redes sociais, o que a gente entende de religião e tal. Vai além quando a prova chega. Princesa, e você? Agora tem 11 anos, eu sei que você, inclusive, fala de Deus, prega, tem experiência já para contar sobre fé, pelo que vocês viveram em família. O que é fé para você? O que é acreditar e orar? Como que você vive isso com Deus? Fé é a base. Se você não tiver fé em Deus, que Ele pode fazer todas as coisas que Ele quiser, pode esquecer que Ele não vai fazer. Mas se você acreditar de que o nosso Deus, o Deus do impossível, pode fazer o que Ele quiser, aí você pode descansar no Senhor, que Ele vai fazer o melhor para a família e também para a própria pessoa. Você também é um milagre, não? Você também tem uma história de ter sido sustentada por Deus desde o seu nascimento. Sim, eu tenho. Quando eu era bebê, peguei uma bactéria pulmonar e o médico disse à minha mãe, ela só vai durar 72 horas. E todo mundo ficou chocado. Só que aí Deus, com o carinho, com um jeito tão grande de amor, cuidou de nós e nos mostrou de que o que Ele quiser fazer, Ele pode. Amém, que lindo. Fernanda, antes e Fernanda depois desse momento na vida. Olha, passei por muita coisa durante esse pouco tempo. Mas a gente, na dificuldade, acha um período muito longo, inclusive. Os dias que antecederam a cirurgia, por exemplo, foram dias muito difíceis na minha vida. Os dias que antecederam. Posso dizer que foi os mais difíceis que eu já vivi, os que antecederam a minha cirurgia. Porque naquele momento eu sabia que era vida ou morte. E aí nós precisamos se unir como nunca antes. Como família, com Deus, para poder conseguir prosseguir. Interessante que nesse momento o Senhor nos ajuda a valorizar coisas que não valorizávamos antes. Estar com pessoas, com amigos, com a família. Momentos, eu falava, não vou perder tempo nisso daqui. Eu vou fazer isso. Porque eu não sabia quanto tempo me restava. Eu não sabia. Então você priorizava o que era realmente importante. Exatamente, mas foram períodos difíceis. Eu tinha convicção de que eu iria morrer. Ah, você acreditava. Eu tinha plena certeza que eu iria morrer. Isso contradiz de alguma forma o que a gente diz sobre fé, né, doutor? Precisa ter muito fé, difícil, precisa acreditar. Eu vou morrer. No momento que nós estamos passando a prova, é interessante eu falar isso porque eu vivenciei e agora eu posso falar o que está acontecendo. Claro. Porque no momento da prova a gente fica desiludido, a gente fica desacreditado e a gente busca e talvez as respostas não são como nós gostaríamos que fosse. E a resposta que eu gostaria, que eu queria sentir no meu coração era diferente da que eu estava sentindo. E começamos a clamar. Muitas pessoas oraram e clamaram, famílias e amigos começaram a fazer um jejum e ter fé. Fernanda, acredita. E com muita oração, com muita ajuda de Deus, Ele me deu algo surreal. Uma coisa que eu precisava muito e que eu não tinha há muito tempo, chamado paz.
inclusive, desde quando descobri esse problema, os médicos que me acompanharam lá, eles me deram uma medicação, um sedativo, e falavam, olha, você vai tomar isso daqui porque você não pode ter grandes emoções. Então, eu não podia rir muito, eu não podia chorar, isso e aquilo, e eu ficava sedada. Quando antecedeu as minhas cirurgias, eu falei, eu não vou tomar isso, porque eu preciso sentir Deus, e desse jeito eu não estou sentindo. E a paz que eu senti, que Deus me deu, os remédios nunca me deram. Ele me deu um conforto. Mas esse conforto vem, essa paz chega, mesmo quando você acreditava que morreria na cirurgia? Depois, o que aconteceu? Durante esse período de tristeza e perturbação, muitas pessoas orando, clamando, e eu clamando também, Senhor, eu sou tua filha, eu não quero morrer. Essa era a minha oração. Eu não quero morrer. O senhor está entendendo? E eu falava, Senhor, eu não quero, eu sou jovem, eu sou mãe. Senhor, por favor, tenha misericórdia, não me deixa morrer. Essa era a minha oração. Entendi. Com contato com Deus, de oração e sinceridade, e derramando ali toda a minha angústia para o Senhor, os meus pensamentos e as minhas atitudes, e a minha oração começou a mudar. Foi quando a Valesca falou, porque a minha oração começou a ser assim, Senhor, faça a tua vontade. Eu comecei a me entregar de uma forma como nunca antes. E quando eu coloquei a minha vida nas mãos do Senhor, em meio à prova e toda a dificuldade, Deus realizou na minha vida o que eu não estava imaginando que Ele ia realizar. Quando você foi, então, para a cirurgia, o seu coração estava em paz. Que fosse feita a vontade de Deus. Eu peguei o avião com a minha sogra, com meu marido, com meu cunhado. A minha mãe ficou cuidando da Valesca, com meu pai. Algumas pessoas ali despedindo no aeroporto, despedindo. Imagina a cena. Eu abracei minha filha, eu não sabia se eu ia ver mais, sabe? Eu não sabia. Aquele momento deve ter sido bem tenso. E eu não andei pelas minhas próprias pernas, eu tenho convicção que Deus me levou. E eu fui em paz. Eu, Fernanda, nunca ia conseguir isso. Foi o Senhor que me conduziu. Porque eu orei, eu clamei. E um dia, em tristeza e angústia, a Valesca falou, mãe, fala para mim, o que está acontecendo? Seja verdadeira, por favor. E eu falei, minha filha, a mamãe pode morrer. E ela olhou com sinceridade e falou para mim assim, mãe, você já não orou? Olha como era simples para ela. Se eu já orei, por quê? E ela falou para mim, mãe, se você já orou, por que você está preocupada? O problema não é mais seu, é do Senhor, Ele vai resolver. E eu vi que aquelas palavras não foram palavras dela. O Espírito Santo colocou as palavras naquele momento para ela falar comigo. E eu percebi que eu tinha que confiar em Deus. Naquele momento, eu precisava entregar a minha vida para o Senhor. E foi o que eu fiz. Eu fui em paz. Todo mundo me olhava no hospital e falava, você vai operar? E eu vou operar. Você vai operar do quê? Do coração? Isso, do coração. Sabe? E o Senhor conduziu de uma forma maravilhosa. Quando eu estava ali, antes da cirurgia, oramos. Eles me sedaram, acabei acordando antes. E eu fui acordada para a cirurgia, antes oramos. E na hora que entrou no centro cirúrgico, eu estava derramando algumas lágrimas. O Dr. Nelson pegou uma gases e limpou. E olhou para mim e falou, minha filha, não chora mais. Confia. E eu fechei os olhos e falei, Senhor, eu não sei quais são os seus propósitos para mim. A minha vida está nas tuas mãos nesse momento. Se for de viver, o Senhor me acorda para a tua honra e para a tua glória. Se for de me recolher, Senhor, que o Senhor me acorde no dia da ressurreição. E com os olhos da fé, eu pude ver, não falei isso para ele ainda, o meu Salvador, atrás do Senhor, Dr. Nelson. Amém. E eu tinha certeza, a convicção, de que as mãos dele seriam usadas por Deus. E quando eu me entreguei para o Senhor, Ele fez muito mais do que eu imaginava. Talvez se a minha oração tivesse, Senhor, eu quero viver, talvez eu não estaria aqui para contar o que o Senhor pode fazer. Mas quando eu decidi confiar o que Ele podia fazer, Ele fez muito mais do que eu imaginava. E hoje você consegue dizer sobre isso, porque você consegue falar
fora daquele momento, além daquele sentimento, né, com tudo já no lugar e tendo entendido aquele processo como um aprimoramento da sua fé. Que diferença faz, doutor, confiar? A confiança é a base da recuperação. Uma das coisas que mais me preocupava na Fernanda, e que ela tinha deixado transparecer durante a nossa conversa, é que ela achava que ela ia morrer. E quando o paciente acha que vai morrer e quer morrer, ele morre. E daí fica como que o cirurgião tendo matado, né? Olha isso. Então, aquilo me preocupava. Talvez me preocupasse mais o fato dela achar que era o fim, né? Que não tinha jeito, que estava tudo, né, já decidido e resolvido, né? E isso me preocupava muito, porque o paciente, quando ele não encontra mais a motivação, não encontra mais razão para viver e se entrega, eu não gosto do paciente que chega e fala, Senhor, doutor, eu estou nas suas mãos, me entrego ao Senhor. Bom, eu não quero que o Senhor me entregue a ninguém, eu quero que o Senhor continue aí, continue vivo, não quero para se entregar para mim, tem que entregar para o Senhor lá em cima. Né? Então, isso me assustava. Mas depois, quando a gente oramos na sala de cirurgia, eu particularmente, eu não tenho dúvida nenhuma, que não somente eu, mas muitos outros colegas, cirurgiões, cardíacos e de outras especialidades, a gente é instrumento na mão de Deus para ajudar as pessoas. Né? Com certeza. Alguns acreditando, outros não acreditando, mas não importa. Deus age do mesmo jeito. Deus age do mesmo jeito. Né? E eu tinha, assim, fui para a cirurgia muito tranquilo, porque eu sabia o que eu ia fazer. Porque eu já tinha tido a resposta. Né? Não era autossuficiente da resposta, era suficiente na resposta recebida. A gente foi, as coisas foram acontecendo e eu fui buscando o que seria e até chegou o momento que a resposta veio daquilo que a gente precisava. Né? E eu estava seguro do que tinha que ser feito. E tinha confiança. E uma das coisas que na minha vida eu aprendi foi essa, Darlene. Confiar, entregar, esperar, mas a gente não descansa. A gente tem que descansar. Porque se a gente não descansar, a gente não consegue fazer as coisas. Tem gente que confia, mas não se entrega. Tem gente que confia, se entrega, mas não espera. Vai resolver, vai atropelar as coisas. Né? E o conselho é, primeiro, confiar, entregar, esperar no momento e descansar. Enquanto espera, descansa. Né? E daí você tem a paz e a tranquilidade para fazer aquilo que precisa ser feito. Porque se você não descansar, a sua mente não vai trabalhar direito, você não vai ter condição de enxergar, de ouvir, de perceber, de compreender o que está acontecendo. Você tem que estar descansado. Né? Tem gente que confia, que entrega, espera, mas não descansa. Então, isso eu aprendi na minha vida e eu procuro pôr em prática. Naquele momento eu estava assim, muito descansado, muito tranquilo. Doutor Nelson, o senhor é um homem de oração, então? É um homem de muita confiança, de entrega, de espera, que aprendeu isso em Deus, mas antes de ser médico, antes de ser esse homem com essa especialidade tão incrível, antes de ser um cardiologista tão conhecido no Rio de Janeiro e fora do Rio de Janeiro, no Hospital Silvestre, em tantos outros lugares, salvou, por meio da graça de Deus, tantas vidas. O que lhe fez um homem de fé e oração antes de ser um médico bem-sucedido? Eu aprendi isso com a minha família. Família, outra vez. Desde a época dos meus avós, tanto paternos como maternos, e junto com meu pai e com a minha mãe. Eu presenciei alguns momentos assim de profunda oração e resposta com meu pai e com a minha mãe. E ouvi muitas histórias do meu avô, dos meus avós, né? Tanto paternos como maternos, de muita oração e muita resposta. Amém. Então eu aprendi com eles. E depois as coisas foram acontecendo na minha vida também, né? Porque às vezes a gente ouve e não acredita.
tem que acontecer com a gente. O senhor foi experimentando, Eu fui experimentando e vi que isso é um bom caminho, né? E que dá para confiar. Amém. Viver e ser feliz e contar histórias lindas. Eu vou dar a oportunidade nesses últimos segundos para a Valesca mandar um beijo para sua avó. Que ela disse, Darleide, deixa eu mandar, por favor. Eu queria mandar um beijo para minha avó, Sônia, também para minha avó Marisa, lá de Campo Grande, e também para os meus avós e também para toda a minha família que está assistindo a gente. Agora você pode orar? Querido Deus, por favor, obrigada porque o Senhor nos proporcionou com que nós estivéssemos aqui. Amém. Obrigada também porque o Senhor cuidou da minha família e abençoou o Dr. Nelson para que fizesse a cirurgia conforme o Senhor quisesse. Amém. Por favor, agora abençoe as famílias que agora estão assistindo a gente, que o Senhor possa abençoá-las e também a nós. Amém. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a sua família seja abençoada, que a sua família receba aquilo que o Senhor já tem para dar, já está entregando a você. Confie, tenha paz, descanse. Deus é bom, Deus pode todas as coisas. E ainda que a morte bata à porta, Ele é o Deus da vida e da ressurreição. Na vida e na morte, Deus é Deus sobre todas as coisas. Um beijo e até a semana que vem, com muita fé. Deus te abençoe.